Neste vídeo vamos analisar a possibilidade de que existe uma espécie de abóbada, uma cúpula, um campo eletromagnético no céu, que atua no limite da Terra e, portanto, impede que possamos sair dela. O governo dos Estados Unidos realizou uma série de operações após a Segunda Guerra Mundial. Em minha opinião, para tentar encontrar esse campo eletromagnético, esta abóbada, a primeira expedição dos Estados Unidos para a Antártica foi a Operação High Jump em 1946. Esta operação foi a maior força expedicionária até hoje que foi realizada nos Estados Unidos e na Antártica. Teria uma duração estimada cerca de 6 a 8 meses. No entanto, há 8 semanas foi cancelada. A operação, por razão desconhecida, o almirante Byrd é quem levava essa expedição High Jump. Já tinha feito outras expedições para a Antártica anteriormente, portanto ele sabia que havia algo ali e teria que investigar, porque levou muitas forças militares ao redor com um orçamento limitado e também provavelmente encontraram a cúpula, estendendo-se desde o céu até o chão em torno da Antártica, que rodeia a Terra. Após a Operação High Jump, houveram mais expedições à Antártica pelo governo dos Estados Unidos, como a Operação Winnie e a Operação Especial de Freeze em 1956. Um ano mais tarde, casualmente, enviaram o primeiro satélite artificial ao espaço, o Sputnik, em 58. Um ano depois, NASA é criada. Eu creio que o que aconteceu é que descobriram esses limites, este campo eletromagnético, e imediatamente criaram a NASA para tentar ocultar isto, pensando por cerca de segundos criar uma agência espacial, para acreditarmos que podemos deixar a Terra e ocultar a existência dessa abóbada. No ano de 1959, firmam um tratado antártico com 53 países até hoje. Isso proíbe qualquer pessoa para fazer qualquer tipo de exploração e expedição à Antártica, a menos que tenha a permissão do governo, que nunca dará, obviamente. Após isso, eles tentaram quebrar este campo eletromagnético usando mísseis de grande altitude. Em 1962, a outra operação-chave, que é a Operação Dominique. A palavra Dominique significa que pertence a Deus, ou do nosso Senhor. Isto é muito importante, e agora eu vou explicar por quê. A Operação Dominique foram uma série de testes com explosões nucleares. Dentro desta operação foi levada a Operação Fishball. Fishball, em inglês, quer dizer aquário. A Operação Fishball consistiu de uma série de testes nucleares a grande altitude no céu, e dizer Dominique significa que pertence a Deus ou Nosso Senhor, e Fishball é aquário. Operação Aquário de Nosso Senhor, o aquário de Deus. O nome dessa operação, Aquário de Deus, é uma clara referência do governo para a abóbada, que menciona Deus na Bíblia no primeiro capítulo de Gênesis, onde Deus diz que haja uma cúpula no meio das águas, que separe águas de águas. Deus fez a cúpula e separou as águas sob a abóbada e as que estão acima dela. Em Jó 37:18 também disse: estarás como um firmamento sólido, como um espelho de metal fundido. O firmamento é uma cúpula lá em cima no céu. E com essas missões a grande altitude, a Operação Aquário de Deus pretendia atravessar a abóbada, mas não conseguiram. E então eu acho que criaram a NASA e outras agências espaciais para ocultar a existência do firmamento desta abóbada e o campo eletromagnético, que inevitavelmente apontaria à existência de um Criador. Após essas provas, estes testes que fizeram na Operação Dominique a uma grande altitude, chamaram a atenção para uma série de resultados. Primeiro, que o pulso eletromagnético gerado por uma explosão nuclear a grande altitude teria diferenças muito significativas no que diz respeito ao pulso eletromagnético gerados por explosões nucleares perto da superfície terrestre.
E segundo, é que essas explosões nucleares vai gerar auroras no céu. É um fenômeno climático no céu, algumas dos quais apareceram imediatamente após as explosões no hemisfério oposto da Terra, ou seja, esses testes a grande altura foram realizados na ilha de Johnson, que está no hemisfério norte, e se observaram fenômenos geofísicos únicos, como essas auroras, nas ilhas Samoa, que estão no hemisfério oposto, ou seja, no hemisfério sul. Na minha opinião, isso só pode explicar que há uma abóbada, um campo eletromagnético alto no céu, que permitiu que esses fenômenos geofísicos, um ano após essa operação Aquário de Deus, em 1963, casualmente é criado o Tratado de Proibição Parcial de Ensaios Nucleares na Atmosfera e no Espaço Exterior e por baixo d'água. Assinaram a maioria dos países do mundo. Talvez descobriram algo que nos quiseram contar, descobriram a abóbada, descobriram o campo eletromagnético lá em cima no céu. Esta é a razão pela qual nunca vemos vídeos que mostram foguetes da NASA saindo da Terra. Nunca vimos essa transição de foguetes a partir Terra para o espaço. Em 2016, não há nenhum vídeo mostrando completamente a trajetória de um foguete da Terra para o espaço. Sempre mostram apenas quando o foguete em poucos segundos e cortam o vídeo e colocam umas imagens de desenhos animados nos gráficos por computadores de foguetes no espaço. Mas jamais vemos o vídeo inteiro, a transição de foguetes a partir do solo, até que saia do espaço. Isso é porque na verdade nunca saem da Terra. O foguete na realidade decola e vai se curvando até terminar no mar. Vamos agora analisar um par de eventos climáticos que têm uma explicação oficial que não é muito convincente. Primeiro temos o arco-íris, que dizem que é um fenômeno óptico e meteorológico produzido pela refração quando a luz solar atravessa gotas de água da atmosfera. Mas penso que esta explicação não faz sentido e não é real. Mas sim, eu creio que as gotas de água atuam como uma lente. Muitas pessoas não sabem que podemos criar nosso próprio arco-íris. Com uma mangueira Spindle, vai ver as gotas de água estar em um ambiente tridimensional, mas o arco-íris existe em uma linha de duas dimensões. Se a explicação de por que se forma um arco-íris é certa, então nós temos que observar milhões de arco-íris formando num ambiente tridimensional onde se encontram gotículas de água. No entanto, observamos apenas uma linha bidimensional que é o arco-íris. Isso significa que só podemos haver dois pontos de luz influenciando a criação do arco-íris, e esses dois pontos, creio que, primeiro, é a luz solar e outro, o reflexo da abóbada acima, do espelho do céu. Porque lembramos que para formar um arco-íris, a porta fechada precisa de um espelho e fechado precisa de um espelho. No exterior deve necessariamente ter um espelho, e este espelho creio que é a abóbada ou a cúpula no céu. Outro fenômeno interessante é o halo solar. Ocorre, em teoria, por refração da luz solar sobre os cristais de gelo nas nuvens. Pensa que uma explicação mais lógica é que eles são reflexos de luz solar sobre um espelho em forma de cúpula que está no céu. Isso pode ser facilmente replicado, colocando uma luz em uma tigela de vidro. Eu mesmo experimentei e pude ver que o resultado é bastante parecido ao que vemos quando se forma um halo solar. Vemos o reflexo, luz da fonte de luz, que nesse caso é o Sol na cúpula de vidro. Seria a abóbada, campo eletromagnético cristalizado, que estaria no céu. Enfim, na verdade é que tudo isso eu acho fascinante e espero que todos nós possamos encontrar a verdade que nos esconde. Inscreve-se no canal para continuar falando sobre essas questões. E como sempre, muito obrigado a todos por assistir e até o próximo vídeo.